Olá, meu nome é Renata Freire, sou produtora, roteirista e fundadora do coletivo Mulheres em Série, e eu quero falar hoje sobre o nosso projeto Chapa Pode Pá, que é uma websérie e tem uma trajetória da personagem Laura, que é uma mulher negra, empoderada, doutorando, que encontra em seu arquivo de pesquisa o personagem Lobo, que é um personagem periférico, controverso, traficante, e ela se vê embrenhada nas situações da periferia do Jardim Ibirapuera e todas as amarguras, né, de ser uma pessoa periférica, e ela com um olhar dissidente sobre essas realidades. E ela vai se imergindo as dificuldades, a sua própria negritude, conhecendo a fruição que tem dentro da periferia, dentro do Jardim Ibirapuera. Não só a empatia também, mas também a situação controversa dele ser um traficante violento e dentro dessa comunidade. A primeira pergunta: como foi a aceitação do elenco e da produção quando surgiu a ideia de contar essa história? Essa história ela é reflexo de um spin-off da minha websérie, que tem 4 temporadas, e esse personagem Lobo tinha um recorte e uma dramaticidade muito pungente, e eu queria falar com o olhar periférico dentro de situações que são factíveis, né? Não só na realidade da periferia do Jardim Ibirapuera, mas em 70% das periferias de São Paulo. Então, contar essa história é muito reflexo de tudo que eu, enquanto mulher, já vivi na periferia na qual eu vivo, mas também realidade de várias pessoas, né? E contar de forma identitária. Então, eu juntei, né? Eu tive a oportunidade de juntar pessoas que também se identificam com essa história, e deu sucesso e deu a realidade de um projeto que é identitário, que é pujante, que tem uma vida longa, e que a gente pretende fazer um longa-metragem, e nesse longa-metragem incluir uma trajetória de fuga para Pernambuco e também para Colômbia do personagem Lobo, com a salvaguarda da personagem Laura, que é a doutoranda. A segunda pergunta. O título Chapa Pode Pá é forte e popular. O que simboliza dentro dessa narrativa? Chapa Pode Pá não é só uma ideia de convencimento, né? Porque um amigo, conta comigo, eu tô aí, eu sou sua presença, né? Estamos firmes. Chapa, pode pá, conta comigo, estamos aí. É uma relação entre você entender que a comunidade se auxilia, né? Se ajuda, mas também se resguarda dentro da dicotomia que é, né, dentro de uma comunidade, ter pessoas do tráfico, da contravenção, e você comungar desse universo periférico a todo momento. Então, Chapa Pode Pá é mais que uma abreviação de conta comigo, estamos aí, mas é expor uma realidade que o periférico entende e que o periférico se identifica. Chapa Pode Pá é mais que um nome, é um conceito. Eu vou exemplificar como um conceito de você estar dentro de um círculo de comunhão entre a realidade periférica e a realidade de viver na periferia. Isso é um conceito
amplo, né? E é um conceito de mostrar a realidade periférica dentro de um universo periférico. Eu posso falar que é um conceito identitário. A última pergunta. Visualmente, a série transita entre drama e suspense. Quais foram as principais referências? Chapa Pode Pá tem referência com vários filmes brasileiro, um pouco de Cidade de Deus, um pouco de Quanto Vale por Quilo, filmes em séries internacionais, pelo Caos também, que eu acho que a narrativa expressiva, que é o caos dentro da vida do lobo, que a Laura observa, né? Então, uma série que eu peguei muita referência pela textura visual, pela coloração, foi o Urso, né? Pelo caos que vive o personagem principal, e eu achei essa uma excelente referência para concatenar com o personagem lobo. A última, acho que agora é a última pergunta. Bom, eu não vou conseguir fazer essas perguntas para o elenco, mas eu posso responder tranquilamente. Qual foi a cena mais desafiadora e seu personagem dentro da trama? Bom, tivemos algumas cenas muito impactantes, né? Principalmente com a personagem Nadir, que é uma personagem adicta, e contar essa história no universo da periferia, a gente teve que ter muito cuidado para não ser estereótipo e para não causar, colocar ela como romantizar esse problema que é tão expressivo dentro de uma comunidade. E a outra cena que foi tão impactante quanto foi a experiência de contracenar com dirigir uma criança, que é o personagem do Kaique, filho da personagem Nadir, buscando ajuda e sendo acolhido por um dos maiores contraventores dentro da comunidade. E aí ele fazer a autorreflexão sobre isso, de trazer um universo calmo e tranquilo para essa criança, para que ela não seja reflexo dele, espelho dele no futuro. E isso, a gente, para pensar isso e para depois executar isso, foi muito desafiadora, porque é uma linha tênue entre fazer uma coisa extremamente verídica, identitária, e não ultrapassar do estereótipo. Eu acho que essas foram as duas cenas mais desafiadoras. O que vocês gostariam que a imprensa perguntasse e que nunca foi perguntada? Eu acho que a pergunta que ainda não foi feita é como vocês fizeram um projeto que tem uma escalabilidade, tem uma identidade, tem personagens profundos com pouco dinheiro. Talvez essa seja a realidade de todos os produtores independentes periféricos, e que isso não seja romantizado, mas que a gente acesse novos patrocínios e novas fontes de patrocínio, e que essa realidade seja extinguida, que a gente consiga fazer com orçamento equiparado a grandes produtoras. Eu acho que essa é uma pergunta que ninguém faz. Ao final, há sempre uma chamada, convidado para assistir conteúdo. Então, eu quero agradecer a Box TV pela oportunidade de colocar o nosso projeto Chapa Pode Pá nessa plataforma,
e eu quero convidar todos, todas e todos a cair nesse universo controverso, empático e dicotômico que é o Chapa Pode Pá, uma websérie feita identitariamente com pessoas da periferia. Acreditem, Chapa Pode Pá pode ser uma imersão incrível. Muito obrigada.